Quem estiver atrás pode se aproximar também. Bom, então antes de iniciar qualquer poesia minha, eu vou recitar poesias e crônicas todas de autoria minha. Então antes de começar, eu queria explicar como foi que eu encontrei a literatura. Quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos e molequinho ainda, não sabia bem exatamente o que é que eu iria fazer na faculdade. Então eu tive a minha primeira aula com Helder Holanda, um professor muito bom de literatura, hoje ele já deve estar no doutorado provavelmente. E muitos dos aqui que estudam polos no Iguatu devem conhecer Helder Holanda. E eu me apaixonei por literatura justamente porque eu conheci Helder Holanda e eu escutando poesia com ele, eu percebi que realmente era isso que eu queria para a minha vida. Também trabalho com teatro, quem me conhece também já do teatro, algumas pessoas aqui me conhecem, mas é com a literatura que eu me identifico mesmo. Mas encontrar a literatura é muito complicado, porque quando você começa a perceber que ali não é só o que está escrito no papel, ali tem um sentimento, ali tem algo, uma mensagem para dizer, é muito complicado porque você tem que saber exatamente o que aquela pessoa queria passar. E pode ser que muitas vezes a pessoa receba isso de forma errada e acabe distorcendo as histórias, não é? A minha literatura é uma literatura simplista e que fala de sentimento. Quem me vê provavelmente deve conhecer o meu tipo de pensamento que eu tenho com relação às pessoas, às atitudes, ao estilo de ser, e acho que minha figura já diz tudo isso, né? Então, antes de iniciar, eu queria dizer que muito obrigado por vocês estarem escutando, e fico até um pouco assustado porque é meu sentimento que está sendo exposto aqui, tá bom? Então, espero que vocês possam captar isso da maneira mais verdadeira que eu tentei passar aqui para vocês. Para iniciar, eu vou recitar um poema de Ascenso Ferreira, chamado Trem de Alagoas, e de fundo vai ter uma música de Vila Lobos, né, baquiata brasileira, chamado Trenzinho Caipira. Esse poema foi recitado por Maria Bethânia no DVD Tempo, Tempo, Tempo. Então, para abertura, eu decidi recitar esse poema, tá bom? Trem de Alagoas. O condutor apita o apito, solta o trem de ferro, um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Mergulham mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos, vem vê-lo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado, mangabas maduras, mamões amarelos, que amostram molengos, as mamas macias pra gente mamar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Na boca da mata há furnas incríveis, que as coisas terríveis nos fazem pensar. Ali dorme o pai da mata, ali é a casa das caiporas. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Meu Deus, já deixamos a praia tão longe, no entanto avistamos bem perto outro mar. Danou-se, se move, se arqueia, faz onda, que nada, é um partido já bom de cortar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual a mais bonita, todas boas de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado, ali dorme o pai da mata, ali é a casa das caiporas. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Obrigado. Bom, pessoal, esse poema, quando foi escrito, ele foi escrito junto com a melodia que Vila Lobos fez. Vila Lobos foi um grande compositor, né, maestro, que a gente teve aqui no Brasil. Conhecidíssimo mundo afora.
Então, ele exprime exatamente isso, né? Essa ideia, esse saudosismo que a gente tem da nossa terra. E ele faz lembrar do som do trem, né? Ele faz essa sintonia com o som do trem. Eu só queria pedir um pouquinho de silêncio, porque a gente está recitando poesia e é importante que a gente possa entrar na sintonia, tá bom? Bom, agora aqui no segundo plano eu vou vou ler uma crônica. E quando eu fiz essa crônica, só para vocês que talvez não entendam exatamente o que é uma crônica, a crônica é um texto curto, falando sobre as coisas do dia a dia, e com começo, meio e fim muito rápido. Ela tem uma ascensão muito rápida, o ápice da história, e ela também termina muito rápida. Então, é como se você lesse um livro em 2 páginas, certo? E essa crônica se chama Carência, Doença do Novo Século. Quando eu escrevi essa crônica, estava acontecendo aquela epidemia da gripe suína. E na época também eu estava assim, num clima meio que bad, meio para baixo, down. Eu tinha terminado um namoro e ouvindo as notícias na televisão, nos jornais, falando sobre a gripe suína, falando da pandemia do século, que era assim que eles denominavam. A nova pandemia do século, a gripe suína, não sei o que. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que é a nova pandemia. Aí eu associei a gripe suína, a pandemia, com o que eu estava sentindo, que eu estava me sentindo carente. Aí eu disse, vou escrever alguma coisa falando sobre a pandemia e sobre a carência. Aí eu resolvi titular a crônica chamada Carência, Doença do Novo Século. Ela começa assim. O que mais me impressiona numa paixão é a sua demasiada força de cegar e alienar as pessoas. A força que exerce nos mais fracos, que arrasa e passa por cima de tudo e todos. Não compreendo mais como antigamente, quando era constantemente assolado por essa doença que me tornava capaz de atravessar os 7 mares, trazer a lua, mover montanhas, quando se tratava de uma paixonite aguda que infestava meu coração. As experiências me serviram para alguma coisa e agora permeiam em mim clareza e força para combater tal infecção que pode ser letal. E acabei me dedicando a estudar tal praga e encontrar a sua cura. Sendo assim, tornei-me um doutor perito em moribundos de apaixonite aguda. E se quer meus conselhos e dicas de como se contaminar e de como identificar os sintomas, fique atento nas próximas linhas. Se de repente você estiver num parque de diversão, numa praça, num acampamento, numa festa de aniversário, e você encontra alguém interessante e você acaba ficando com ela no mesmo dia, e sem sequer ter coletado nenhum dado, nenhuma informação sobre tal pessoa, você queira se encontrar no dia seguinte e acabam ficando novamente, tome cuidado. Você pode estar correndo um sério risco de se contaminar. Mas se você permanece nessa situação e tem um atenuante de carência, amor mal resolvido ou em processo de manutenção, aí você tem que dobrar os cuidados. Você está correndo um sério risco. Os sintomas são taquicardia e ansiedade constante, desatenção total e problemas para ouvir as pessoas, visão turva e desequilíbrio, provavelmente porque essa infecção ataca o labirinto, parte do ouvido que nos dá o senso de equilíbrio. Comichões constantes e excitação sem causa aparente, porém outros sentidos são aguçados, e isso pode te dar um alerta. Por exemplo, ouvir o que não foi dito, ver o que não aconteceu, sentir o cheiro da pessoa constantemente, e olhos o tempo inteiro marejados, vulgo olho de peixe morto. Até então, a infecção só atacou parte dos órgãos. Ainda não se generalizou, porque quando ela se generaliza, amigo, as consequências são piores e quase irreversíveis, tais como perca da moral, dos bens materiais e do emprego, marginalização, paganismo e até suicídio. Recentes estudos feitos por mim, com base no meu doutorado na área, e como cobaia utilizei a mim mesmo, comprovei que a cura se dá de uma única e eficaz maneira. Use a matemática. Nunca entre nas letras. Elas são o meio mais infeccioso que se possa imaginar. E toda vez que for contaminado, some os problemas, multiplique as consequências, subtrai a fidelidade, que é uma massa de sentimento e de caráter que só se encontra no amor, e divida por um, ou seja, você mesmo. Pronto, tudo está resolvido, você cai na real.
desculpa o termo não técnico, você entra em processo de cura. Em menos de 24 horas você está completamente curado e pronto para enfrentar outra. Amigo, cuidado.